Bom, galera, vamos resolver agora a questão 4 da lista de vocês, uma questão da Unifesp de 2018, que fala o seguinte, ó. Analise a fórmula que representa a estrutura molecular do ácido oleico. Daí ele te dá lá a estrutura. E aí ele te pergunta, letra A cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea ou heterogênea? Saturada ou insaturada? Então vamos relembrar aí o que é isso. Bom, homogêneo e heterogêneo, quando você olha para uma cadeia carbônica, para você dizer se ela é homogênea ou heterogênea, ser homogênea é você não ter nenhum átomo diferente, né, de carbono e hidrogênio ali entre carbonos. Né? Então você não tem ali, sei lá, um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio entre carbonos. Tá? Então ela é dita homogênea. Se ela é heterogênea, ela é o contrário disso. Então, heterogênea, né, quer dizer que tem algo de diferente ali. Então, quando você tem uma cadeia heterogênea, é porque você tem um heteroátomo. E o heteroátomo é quando você tem entre carbonos, tá, algum elemento diferente, né, de carbono e hidrogênio. Então, tá diferenciando ali daquela cadeia. Mas, importante, esse elemento ele tem que estar entre carbonos, porque se ele não tiver entre carbonos, a gente não conta ele como um heteroátomo. Então, por exemplo, quando a gente olha para essa estrutura aqui, ó, a gente vê aqui, ó, que tem realmente, ó, dois elementos aqui diferentes de carbono e hidrogênio. A gente tem dois oxigênios ali, mas esses dois oxigênios não estão entre carbonos. Esse oxigênio aqui está fazendo uma dupla com carbono, beleza? E esse outro oxigênio está entre um carbono, ó, esse carbono aqui, e um hidrogênio. Então, ele não está entre carbonos. Então, nenhum desses dois átomos aí são considerados como heteroátomo. Portanto, essa cadeia não é heterogênea. Ela é considerada homogênea. Então, ela é considerada homogênea. Beleza? E já está até aqui a resposta, ela é considerada insaturada. Por que insaturada? Porque você tem uma insaturação. Aí você vai dizer, ué, Ivy, mas eu tenho várias ligações simples, né? Sim, mas se você tiver uma insaturação, você já considera a cadeia como insaturada, beleza? Também entre carbonos, tá? Aqui a gente está classificando cadeia carbônica. Ele pergunta, ó, a cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Por quê? Porque apesar de terem elementos ali que não são carbono e hidrogênio, eles não estão entre carbonos. Beleza? E ela é saturada ou insaturada? Insaturada, porque você tem insaturação, ligação dupla, né, ou tripla, entre carbonos. Beleza? Vamos para a letra B. A B fala o seguinte, ó, escreva as fórmulas molecular e mínima do ácido oleico. Bom, fórmula molecular, você vai vir aqui e vai contar todo mundo, né? Você vai contar os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios, vai contar todo mundo que tem ali, tá? Essa fórmula em bastão eu recomendo, né? Na verdade, é importantíssimo que vocês saibam contar, né, os elementos ali da fórmula, se acostumem com a fórmula em bastão, assim, né, em linha, digamos assim, essa fórmula em linha. Por quê? Porque ela cai bastante, né? Vocês viram que a primeira questão que a gente fez, né, se você deu uma olhadinha lá, também estava assim, essa tá assim, vocês vão ver que cai bastante assim. Então, ó, nessa fórmula aqui, cada pontinha, ó, deixa eu botar aqui em vermelho, é um carbono, ó. Aqui é um carbono, aqui é um carbono, ó, aqui é outro carbono, aqui outro carbono, outro carbono, mais um carbono, e assim até a gente chegar ao final aí, ó, da estrutura. Tudo que eu tô colocando aqui em vermelho é carbono, tá vendo? Todas as pontinhas são carbono. E aí, ó, nessas pontinhas que eu marquei em vermelho, você tem ali também os hidrogênios. Só que você, né, na fórmula em bastão, você não vai mostrar os hidrogênios que estão ligados ao carbono, né? Aí você vai dizer, ué, Ivy, mas ali no oxigênio tem um hidrogênio aparecendo. Sim, mas é porque ele não está ligado ao carbono. Então, aí a gente mostra ele, tá? Mas, por exemplo, aqui nesse primeiro carbono, vamos pegar ele de exemplo. Ele, ó, tá fazendo uma ligação que eu tô vendo, né, um tracinho. Então, como ele tem que completar 4, né, o carbono é tetravalente, a gente vem aqui, ó, e coloca, ó, 3 hidrogênios nele. Então, eu sei que esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios para poder completar as 4 ligações
dele, tá? Eu tô falando para você colocar só pra gente poder visualizar na hora da prova, né? Ou você rabisca lá, ou se você conseguir contar de cabeça, beleza. Só cuidado, tá? Cuidado que essas estruturas um pouquinho maiores, você tem que ter atenção para contar toda a quantidade de hidrogênio. Então, não dá mole de errar e colocar um hidrogênio a menos, beleza? Conta de novo, confere, tá? Por exemplo, olha para esse carbono aqui, ó, da ligação dupla. Eu já tô vendo que ele tá fazendo quantas ligações, ó? 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. Então, eu sei que aqui com ele só há um hidrogênio. E assim, ó, eu vou montando a minha fórmula molecular, tá? Se eu até coloquei aqui para vocês verem, né, a fórmula estrutural, né? Eu passei, né, de bastão, de linha para estrutural para vocês poderem ver, né? Então, confere aí. Para dar uma pausada no vídeo, né? Antes de eu botar essa estrutura, faz você e depois confere para você poder treinar, tá? A contar aí a quantidade de carbonos. Se na hora da prova você achar que já tá legal, já treinou bastante, não precisa passar para a fórmula estrutural, melhor, que você não perde tanto tempo. Mas se precisar, faça, tá? Se precisar, se você estiver inseguro, precisar, quer ter certeza, faz, beleza? Então aqui, ó, a gente consegue ver muito claramente as quantidades, ó, de hidrogênio, carbono e tal. Olha aqui o carbono aqui que a gente botou ali, ó, da insaturação. Ele tá aqui com o hidrogênio dele, ó, CH. Beleza? E aí, ó, a gente consegue, então, contando, se a gente for contar todos esses carbonos e hidrogênios, aí a gente vai chegar no resultado de fórmula molecular C18, H34, se você contar aqui, a gente tem 34 hidrogênios, tá? E tem 2 oxigênios aqui, ó. Um oxigênio aqui e outro oxigênio aqui. Então, C18, H34, O2. Beleza? Então, escrevemos a fórmula molecular, tá? E a fórmula mínima vai ser a metade disso, né? Do que eu consigo ali simplificar aquilo ali, dividindo todo mundo aqui por 2, ó. Por 2. Por 2. E aqui por 2. Vai dar 1. Eu chego aqui à fórmula mínima. C9H17O1. É a fórmula mínima aí desse cara. Então, bem tranquilo. Beleza? Na hora de fazer fórmula molecular, só se atente, né, às quantidades certinhas, né? Tente se habituar aqui com a fórmula, com essa fórmula aqui em linha e treine bastante isso, porque isso cai também, tá? Contar a quantidade de carbono, hidrogênio, contar a quantidade aí e montar a fórmula molecular. Beleza? Vamos para a próxima.